Ela é pedagoga, psicanalista, está graduando em psicologia e possui 13 obras literárias publicadas. A nossa entrevistada de hoje é uma das grandes expoentes da literatura da região de Carajás, Terezinha Guimarães. Seja bem-vinda. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre esse universo. É muito interessante. Então, Terezinha, a gente tem muita honra em estar te recebendo aqui pelo conjunto da obra, digamos assim, né? Quando se pensa assim, em literatura em Paraupebas, né? Além de outros que nós temos também aqui, colegas dessa área, você é uma pessoa que sempre vem em mente, né? Assim, quando fala assim, em literatura, livros, Terezinha Guimarães é um nome que salta a mente, né? A gente fez o convite para saber um pouco mais sobre esse teu trabalho, de como iniciou, saber um pouco da tua história, né? Onde você nasceu e como foi que a literatura chegou na tua vida. Muito bem, muito obrigada mais uma vez. Assim, agradeço pelo convite e dizer que é sempre um prazer. Quando se fala desse universo da literatura, é algo que me encanta, porque eu vi, através da literatura, uma fonte de comunicação, de chegar até as pessoas de uma forma, além de fomentar o processo da escrita e da leitura. Eu vim do meu querido Maranhão, estou aqui em Parauapebas desde 1984. Cidade praticamente não existia, só era Rio Verde, Cidade Nova. Viu a cidade, né? Nascer e crescer. Né? Exatamente. Eu ajudei a abrir as portas do hospital antigo CESP, né? Que hoje é o HGP. Trabalhei lá desde 14 de março de 84. Então foi assim uma história bonita. Cheguei aqui bem jovem, já estou aqui casada, tenho 3 filhos e venho aí construindo essa história passo a passo, e com certeza a literatura foi algo muito importante na minha vida, está sendo, né? Porque essas obras, meu primeiro livro eu lancei em 2003, e a minha fonte assim, de inspiração, que geralmente as pessoas perguntam, em que você se inspira? Na realidade, é a própria realidade que te propicia isso. Porque vida, né? A vida, exatamente a vida. Trabalhando com o público, no serviço público, eu sempre observava as situações. E eu sempre tive um olhar, por vir de uma família muito humilde, de origem muito humilde, então eu sempre tive um olhar muito especial para essas pessoas. Para as mulheres, então, chegavam naquele hospital com crianças pedindo atendimento, sabe? Nem sempre elas conseguiam o que elas exatamente estavam procurando naquele momento. E aí eu comecei a conversar, a dialogar com essas mulheres. E, consequentemente, eu escrevia mensagens, eu acolhia ela na minha sala e eu sempre escutava e elas desabafavam, conversavam lá comigo e sempre na saída eu dava uma mensagem, eu escrevia as mensagens e a partir daí começou o meu trabalho, né? Mas a minha mensagem era para dizer para elas, olha, vocês têm espaço, as políticas públicas são para todas, a gente não tem que se humilhar para exercer esse papel, para usufruir desse papel que é nos dado de fato e de direito. Então eu ia mostrando para elas, agora saiba cobrar no momento certo, do jeito certo e com a pessoa certa, porque aí você tem o seu atendimento garantido. Terezinha, essa paixão pela literatura surge normalmente pelos livros, né? Na leitura, né? Sim. A sua surgiu assim também ou já veio a vontade de escrever? Eu acho assim, como eu vim lá da roça, entrei na escola já um pouco tarde, foi todo assim um processo. Mas quando eu cheguei no serviço público, eu vi a necessidade de ampliar o horizonte. Então, e vendo aquele cenário, eu queria conversar com aquelas mulheres. E aí foi a forma que eu comecei a interagir através da escrita e, consequentemente, também estudar. Comecei a estudar. Claro que eu vim fazer uma graduação depois que eu formei meus filhos. E aí eu digo, agora sou eu que vou ingressar nos estudos. E sempre escrevendo, sempre escrevendo. Eu mandava mensagem, eu sempre gostei de escrever. Então, assim, antes do hábito da leitura, veio o hábito da escrita. Sim, era incrível. Eu adorava fazer cartinha, mandar para os parentes lá no Maranhão. Nossa, como eu adorava. É interessante isso, porque normalmente, assim, a gente lê, né? Não é uma regra, né? Assim. Isso. Mas assim, tipo, quando eu me propus a escrever alguma coisa, algum poema, era muito inspirado no que eu lia, né? Aí, lógico que com o tempo a gente vai desenvolvendo nessa característica, né? O nosso olhar
né, através da escrita. Aí, no seu caso, foi uma maneira de querer se comunicar com as mulheres, né, com as pessoas. Mas aí... sabe o que eu acho, irmã? É porque, assim, quando eu comecei a fazer o primário, o ensino fundamental, então, assim, eu achava aquilo tudo muito fácil, então eu circulava muito bem, eu transitava muito bem. Então eu fazia minha atividade, minha leitura, e com muita facilidade. E logo em seguida eu conseguia escrever. Você percebeu logo, assim, que tinha muita facilidade para a escrita? Sim, eu percebi que... E eu adorava escrever carta. Às vezes eu escrevia só por escrever. E quando surgiu a ideia, assim, de, cara, eu vou escrever um livro? Na realidade, eu escrevia essas mensagens, eu dava para essas mulheres, e aí eu comprei um caderno preto e eu ia colocando as minhas mensagens. Quando foi um certo dia, eu recebi na minha casa uma professora, a professora Margarete. E aí eu mostrei para ela, mostrando algumas coisas, mostrei no caderno, ela começou a folhear e dizer, nossa, Terezinha, por que você não publica esses seus textos? Tá muito bom esse aqui. Inclusive pegou um, nossa, aqui dá para trabalhar. Mas eram o quê? Crônicas? Ou... Eu sempre escrevia aquelas mensagens de reflexões, sabe? Sempre eu ia por esse lado motivacional. E aí quando foi um certo dia, eu estava fazendo já a minha graduação em pedagogia, e eu cheguei numa escola e eu escrevi o texto, não sei como foi esse texto, foi parar na mão de um professor, e quando eu cheguei na escola, ele estava lendo. E aí eu parei, eu disse que eu conheço esse texto. E eu fui analisando, eu conheço esse texto. E ele foi lendo, narrando, e o nome desse texto, se não me falha a memória, é Deus é Filósofo. E aí no final ele disse, a autora desse texto é Terezinha Guimarães. Aí, sabe, e o incentivo da professora fez com que eu digo, acho que era tudo que eu precisava. Alguém dizer assim, publica o teu livro. Normalmente é assim, né? A gente precisa de que alguém pegue e fale, né, desse incentivo para mostrar nosso trabalho, né? Porque muitas vezes é uma coisa muito íntima, né? Isso. E aí, quando a gente mostra para alguém, porque não deixa de ser um pouco também da gente mesmo, né? E aí você lançou o primeiro livro. E eu acho até que eu demorei, porque eu escrevi, eu achava bonito aquilo, mas às vezes eu tinha vergonha, tem alguma coisa errada, tem um erro aqui. E essa professora disse, para isso tem os professores, faz uma parceria com eles, sabe, me deu força. Então surgiu o primeiro livro e foi só o que eu precisava. Depois do primeiro, ele veio o segundo e hoje Quando foi lançado o primeiro livro? Em 2003. 2003? 2003. O título, A Busca pela Afetividade. E a minha inspiração era exatamente essas mulheres, essas pessoas com quem eu conversava lá no hospital. E aí falou, pronto, eu lancei o primeiro. Pronto, foi muito gratificante lançar o primeiro. Sofri pra caramba, porque a gente não sabe como fazer, sabe, a quem procurar, a editora. Eu estive em Belém, inclusive foi lançado pela a editora do Jornal Liberal, e foi muito bacana. Eles depois que a gente fechou uma parceria lá, eles fizeram uma matéria bonita. Você foi em 2003? Foi em 2003, lá na gráfica do Jornal Liberal. E aí, qual foi a sequência depois? Pronto, aí depois o padre Luizão, ele olhou e viu assim o meu trabalho e disse, Terezinha, eu vou te indicar uma editora que você vai conseguir um preço melhor. Só que fica em Passo Fundo, Rio Grande do Sul. E aí eu comecei a fazer pesquisa de preços. E acabei fechando com essa editora lá e acho que ainda publiquei uns 3 ou 4 livros com ela. Dessas 13 obras publicadas, todas são do mesmo gênero ou você... Não, eu acabo transitando da poesia, do conto, mas assim, eu me identifico muito com romance. Eu gosto de escrever, eu sou uma romancista. Eu gosto de olhar a vida com uma certa leveza, eu gosto de entender que problema nós temos, que dificuldades existem, mas para tanto Deus nos deu sabedoria para estar aqui e saber procurar o equilíbrio, o caminho certo para conduzir a situação. Então eu sempre trago o problema, por exemplo, eu tenho um romance, meu primeiro romance, Sol e Lua, teve uma excelente procura. Qual o tema? Eu sempre pensei, eu tenho que trazer algo. E eu sempre me perguntei, eu vou escrever, para quem que eu vou escrever, por que eu quero escrever e que tipo de mensagem eu quero escrever. Então eu escolhi esse público-alvo, né? E eu lembro que lá no hospital, meu Deus, quando eu vi aquelas meninas grávidas, assim, adolescentes lá no hospital, eu digo, eu preciso escrever algo para essas meninas.
eu preciso conversar com essas meninas, eu preciso Esse foi dialogar o tema com elas. do seu primeiro Foi, romance? e aí eu peguei um romance, Sol e Lua, Amor Incondicional. E aí eu digo, eu vou falar sobre gravidez na adolescência, família bem financeiramente, desestruturada afetivamente. E aí eu comecei a tecer uma história apresentando essa situação, dessa gravidez, das dificuldades, o que a pessoa passa, né? O que essa adolescente ainda é uma adolescente, sabe? Os personagens são inspirados na vida real. Na vida real, exatamente. E aí eu vou construindo uma história de amor. Eu chego a me emocionar quando eu estou escrevendo, porque é a realidade, meu Deus. Quando você olha para essas meninas grávidas, e aí? Tem uma família por trás que está sofrendo, muitas vezes desestruturada. Sim. E aí? Nós temos que te acolher essa menina, falar das possibilidades que ela tem, dos sonhos, dos estudos, sabe? Ela tem uma vida pela frente. Para quem mora aqui na região norte, por exemplo, o índice de menores grávidas é muito grande, né? Muito Quando a gente vai para o interior, por exemplo, a gente percebe menina 15, 16 anos já grávida, né? Às vezes até menos. Até menos, 13, 14 né? Isso é uma realidade. Sim. Que eu vejo isso, né? Assim, aqui no Pará, cidades que eu percorro por aí. Uhum. E parece que fica meio naturalizado, né? Assim, né? Parece que vira uma característica local, assim, da região. Não se fala muito nisso, né? Isso. E aí, assim, esse foi meu primeiro romance. O outro eu trabalhei, que é Doutora Jane, Redescobrindo o Amor. Também foi um livro bem bacana. O nome do livro é? Doutora Jane, Redescobrindo o Amor. Por que eu estou trazendo esse título? Aliás, seu Valdir, jornalista, adora esse livro. Porque, assim, eu peguei personagens fortes, do papel de uma médica, de um delegado, porque se você vai falar de violência doméstica, se trata-se sobre violência doméstica. Ela não está aí, mas, sabe, está em lares tantos de classe média, superior e assim por diante. O índice de violência só aumenta a cada dia. A violência doméstica, ela não escolhe classe social, Não né? escolhe classe social, exatamente. E aí eu resolvi escrever um romance, porque quando eu olho para esse número de mulheres sofrendo violência psicológica, violência sexual, violência moral, enfim, diversos tipos de violência, você tem que dizer, chega, está na hora. O número de feminicídios só cresce a cada dia. E aí, você? Então eu gosto de dizer, mulheres, vocês precisam ser protagonistas das suas histórias, precisam dizer não. Então, nós temos que fazer o quê? A gente entende a dificuldade financeira, a gente entende que, às vezes, ter os filhos, entende muita dificuldade, mas a gente precisa buscar alternativa para sair desse relacionamento tóxico. E aí, assim, eu trouxe esse tema, inclusive esse livro foi publicado também pela editora lá de São Paulo, editora 24 Horas, e foi, assim, bem interessante trabalhar esse livro. Eu recebi vários telefonemas, disseram, Terezinha, parece que tu contou a minha vida, Terezinha, olha... Então, esse retorno... Há uma identificação, né? Exatamente. É muito importante a gente receber esse retorno das pessoas. E todos, até agora, assim, sempre foi positivo. A tua obra não deixa de ser também algo politizado, né? No sentido de trazer políticas públicas, discussão, né? Reflexão, né? Levantar uma bandeira. Além de ter o conteúdo literário em si, mas ele também aborda assuntos que são... pertinente da nossa sociedade, né, para trazer essa reflexão. Uhum. É uma coisa que tu escolheu ou veio? Assim, você falou, não, eu vou escolher aleatoriamente ou vou escolher esse assunto porque eu acho que é importante falar sobre esse assunto? Eu sempre fui uma pessoa muito ligada à igreja. Sempre trabalhei em grupo de jovens, em casais. Até hoje eu continuo dando a minha parcela de contribuição nesse universo. E sempre nessas discussões, algo... tem os apontamentos, né? A própria sociedade, e aí eu achei que é uma oportunidade de você também colaborar, dizer para as pessoas. Por exemplo, quando eu fiz agora, eu escrevi um romance que é Mel, Filha da Amazônia. Nossa, quando eu olhei para essa Amazônia tão linda, tão rica, e quando eu vejo tantas mazelas, o que você vai dizer para essa população? Então, assim, não sei se é uma bandeira, mas é um desejo imenso de colaborar com que a nossa sociedade diminua tanto essas situações tão difíceis para se viver. Né? Deus deu uma oportunidade tão bonita para a gente, para amar, servir, participar, colaborar, construir. E por que essas coisas acontecem tão, sabe, com tanta frequência?
Então, esse meu livro, esse Mel, Filha da Amazônia, eu gostei muito de escrever ele, porque além de retratar essa realidade do aliciamento, que é uma característica forte. Que é uma característica forte, infelizmente. Eu olhei também a questão da depressão. Pessoas hoje, infelizmente, nós estamos vivendo assim num momento de muita correria. Eu lembro que Augusto Cury fala do pensamento, da síndrome do pensamento acelerado. E eu concordo com isso, sabe? E isso traz consequências. Então, eu quis também abordar nesse romance a questão do alcoolismo. Aí você já observa essa situação, né? E aí dentro de uma família, uma menina com 15 anos que tinha um sonho de ser modelo, mas que tinha uma mãe com depressão, um pai alcoólatra, uma situação extremamente de pobrezas, né? Como trabalhar isso? Aí às vezes a gente começa a construir uma história para dizer que para essa depressão tem tratamento, para esse alcoolismo tem também, o sonho a gente precisa correr atrás para, sabe? É interessante tu contar assim, sobre esses teus processos de criação, né? Porque muitas das vezes a gente vê, o nosso povo em si, né? Na grande maioria, a juventude, tem pouco acesso à literatura, né? E às vezes a gente acha que a literatura é um assunto distante da nossa realidade, né? Quando você vê uma escritora local que traz temas que é do cotidiano da nossa sociedade, né? Falando nisso porque esse teu trabalho também não deixa de ser também, além de um trabalho artístico, um trabalho social, né? E trazer uma reflexão. Você já fez alguma palestra, alguma roda de conversa com o tema do teu livro assim, nas escolas? Eu sempre sou convidada para ir nas escolas e tudo. Hoje mesmo já participei de um café literário, trabalhando a importância da literatura. Porque assim, sabe, quando eu olho, quando eu escolho um tema, um assunto que eu vou abordar no livro, geralmente eu olho que tipo de contribuição eu trago para essa obra, para essas pessoas. Porque eu acredito que essa nossa juventude, igual você mencionou, que vem com essa dificuldade, que traz esse sentimento de menos-valia, que parece que os sonhos cada vez mais estão mais distantes, desiste com muita facilidade da vida. Então eu vejo neles que eles têm um potencial, que eles precisam abraçar a vida, que têm que enfrentar a dificuldade e que têm que contribuir, estudar para que haja uma transformação social nessa nossa sociedade, que contribua. Então é um momento, algo que eu gosto de fazer palestra, roda de conversa com eles. Sempre que eu tenho a oportunidade, eu gosto, cara, eu acredito em você. Deus não te colocou aqui à toa. Tu é importante. Sartre já dizia que o homem não é senão um projeto e só existe à medida que realiza. Então você precisa existir. E a gente precisa existir de fato e de direito. Com isso nós precisamos construir a nossa história. Não esperar papai, mamãe, todo mundo, sociedade, governo, sabe? A gente precisa também fazer a nossa parte. Você acha que a literatura, vamos falar de Paraupebas, né? A literatura poderia chegar mais, assim, quando eu falo chegar mais, ir mais para a ponta, mais para descer mesmo, assim, porque às vezes eu vejo um pouco a literatura um pouco distante da grande massa, né? Eu vejo que você faz um papel bem bonito de poder participar de café literário, né, palestras, mas como que a gente, falando dessa maneira, porque você também é membro da Academia de Letras, né? E como que a literatura poderia dialogar mais com a sociedade, principalmente com a juventude? Você acha quais ações poderiam ser feitas para que a nossa juventude tivesse mais acesso à literatura? Eu vejo que a gente precisa fazer muito. Eu ainda acho um grupinho muito fechado. E eu questiono muito isso. E assim, dentro da própria Academia de Letras, eu sempre digo, dá para a gente ir mais além. Dá, porque assim, qual foi a nossa proposta de criar uma instituição? Era fomentar o processo da leitura, estimular a escrita, era envolver, era interagir mais com a sociedade. E eu cobro isso, porque eu vejo que isso é importante. Então vamos participar de café literário, vamos participar de rodas de conversa, vamos exercitar isso, vamos estar no meio do povo. Outro dia eu cheguei numa escola, aí disseram assim, temos uma escritora aqui que veio para conversar com vocês. Aí o aluno respondeu, uai,
mas esses escritores já morreram? Aí eu achei interessante. Por quê? Porque só trabalha Monteiro Lobato, vão trabalhando os escritores que têm uma história, que construíram. Maravilha! É porque tá? Fica muito distante muito distante da realidade. Dele, né? Então, está na hora da gente olhar também o escritor local. Sim. Hoje eu faço parte da Confederação das Academias de Letras da região do Pará. E é uma coisa que a gente vem sempre discutindo, inclusive tive essa discussão com o presidente e com a vice-presidente, que é a Rosa Pérez. Então, abrir esse leque. E nós aqui de Parauapebas, a gente precisa acreditar mais no nosso potencial e se envolver mais ainda. Eu fazia parte, eu digo fazia não, eu continuo fazendo, mas eu resolvi abrir mão para focar só aqui em Parauapebas, da Academia de Letras Sul e Sudeste Paraense, com sede em Marabá. Então, assim, eu acho que a gente não dá para servir dois senhores, precisa focar. E eu decidi focar aqui em Parauapebas para ver o que a gente pode fazer para melhorar esse segmento literário. Ele ainda é muito, muito fechado. E, inclusive, nós estamos agora escrevendo a nossa segunda antologia e eu fico chamando, quem gosta de escrever, cadê os escritores de Parauapebas? Venham participar. Porque a gente precisa dar visibilidade aos escritores e cada escritor também precisa manifestar o seu desejo, mostrar o seu trabalho, interagir com a sociedade. E eu acho que só unindo forças é que nós vamos crescer, é que a sociedade vai melhorar. Porque, como disse Paulo Freire, que eu acho muito, que a educação sozinha não transforma a sociedade, mas sem ela tão pouco a sociedade muda. Então, o que eu vejo? Nós, como os escritores, como cidadãos aqui de Parauapebas, precisamos unir, trabalhar juntamente com o setor educacional aqui do município para expandir o processo da literatura, das rodas de conversa, deixar o celular um pouco de lado, porque hoje todo mundo só quer o celular. Eu trabalho na biblioteca, eu faço de tudo para levar os jovens para a biblioteca. Eu fui numa escola e eu perguntei para eles, quantos aqui conhecem a biblioteca? Tinha um. Está entendendo? Nós estamos vivendo uma era que sempre foi muito difícil a juventude ter acesso à literatura, digamos assim. Até porque o livro no Brasil é muito caro, né? Nós somos um dos países onde o livro é mais caro, né? E hoje, com o advento da tecnologia, com as redes sociais, essa distância aumentou muito, né? Então, é preciso um trabalho conjunto, né? Literalmente conjunto, assim, quando se fala de academia, junto com o poder público, junto com associações, junto com as escolas, porque a literatura, eu acho que ela é fundamental e ela traz um princípio básico, né? Exatamente. Que é o pensamento crítico, né? Assim, um discernimento, né? A gente vive um momento onde as coisas estão muito superficiais, né? E o discernimento de discursos, de verdade, né? Então a juventude hoje é muito fácil de ser manipulada com qualquer discurso. Por quê? Porque não há discernimento. E o discernimento se adquire com o consumo de literatura, seja a leitura, seja a prática da escrita, né? E aí quando você fala da Academia de Letra, ela tem esse papel, ela tem buscado também, né? Eu como membro também, né? Eu vejo que há uma certa dificuldade, mas há caminhos, né? Há possibilidades, né? E o nosso presidente está empenhado, tá? Agora de fazer esse trabalho, dessas parcerias aí para a gente trabalhar aquele movimento literário nas escolas. E eu sempre digo para ele, não só nas escolas, como também nos bairros, na sociedade, nas praças. Eu gosto desse movimento. Porque a gente herda, né, o estigma de academia, né? E a academia, ela historicamente, ela era para grupos, né, de pessoas de autarquia, digamos assim, né? Pessoas que estavam acima do grande público, né? Eu acho que a gente tem que desconstruir essa imagem da academia e trazer ela para um revés mais popular mesmo, assim, né? Fazer uma literatura com que a literatura seja algo como a música né? Que às vezes a música chega, né, nas camadas mais baixas, né? Mas é um desafio, né? É um desafio. É um desafio, e eu sempre questiono, que eu acho importante a música, a literatura, a dança, esses segmentos se unirem, estejam mais próximos, porque outro dia nós promovemos um sarau literário, já alguns dias atrás, e foi bacana que entrou a música, então alguém ia lá, declamava poesia, o outro vinha, cantava, teve um rapaz que cantou um rap lá, coisa assim magnífico, né? Porque isso acaba atraindo também, né? Mais pessoas. Ou seja, nós temos aqui em Parauapebas uma diversidade cultural muito grande. Sim. E tu já imaginou fortalecer esses segmentos? Cultura é saúde, cultura é bem-estar, cultura, sabe, tira o jovem das drogas.
E é isso que nós precisamos fortalecer. Eu vivo brigando aqui, brigando não, pedindo, vou lá, acho que eu só falta implorar para o poder público, para o secretário de Cultura, para o prefeito, porque nós precisamos ter uma feira do livro anualmente no calendário da prefeitura. E eu não entendo por que isso não acontece. O ano passado até me prometeram que ia sair, disseram que esse ano vai sair a feira 1º de outubro. Então, assim, é um sonho, porque eu acho que é mais do que a obrigação de uma administração estimular o processo da leitura e da escrita. E nada melhor do que através de movimentos como esse, uma feira literária anualmente. Isso é importantíssimo, né? Porque a gente tem um número de alunos muito grande, né? Assim, o quadro de alunos da rede municipal ele é um número bastante expressivo, né? Mas quando a gente fala assim de articulação política para que as políticas públicas aconteçam, a gente vê que estamos defasados, né? Então, eu acho que uma das coisas que pode ser feita é justamente isso, juntar com outros grupos, né, com outros coletivos da academia, se juntar com o pessoal da dança, com o pessoal da música e fazer ações conjuntas, né, colaborativas. Porque a gente está vivendo um tempo na área da cultura, né, na área da arte, que se faz necessário juntar forças, né, exatamente, para mostrar o potencial que tem. Porque a cultura tem ficado um pouco de lado, né, assim, nos últimos anos. E ela... Felizmente ela é viva, ela é forte, né? E ela se mantém, né? Você já imaginou aqui em Parauapebas, nós temos pessoas de diversas partes do Brasil. Cada um chega aqui com sua bagagem cultural, unindo essas forças. Olha só, eu acho assim que o poder público está pecando muito por não investir mais na cultura, no talento dos seus artistas, no apoiar, sabe? Porque esse pessoal, com certeza, vai atrair mais pessoas. Olha, eu vejo a dança, por exemplo. Quando você tira esses meninos, traz para a dança, traz para a música, fomenta a leitura, o processo da escrita, cara, tu está trabalhando a questão da cidadania, fazendo com que esse pessoal se reconheça, entenda, se permita e seja um protagonista, sabe? E ajude a desenvolver a nossa sociedade. E é desse tipo de gente que nós estamos pensando, pessoas com pensamento crítico para melhorar o todo. Ter uma política mais fortalecida. Aí às vezes eu fico pensando, mas será que eles querem isso? Porque tem um problema, né? Um problema não, né? Existe uma máxima que é a arte liberta, né? A arte liberta aqui, ó. A arte liberta. E talvez essa galera não queira que o povo, a massa, se liberte, né? Tenha um pensamento crítico, porque ficaria muito mais difícil de ser manipulada, né? Então, acho que a manutenção da ignorância talvez seja estratégia deles também, né? Por isso que eu acho que a gente tem que se juntar, né? Quando eu falo assim, as linguagens, os artistas, né? Deixar um pouco as vaidades de lado, né? E pensar, cara, a gente precisa fortalecer o movimento, porque se um livro, né, me libertou, pode libertar outra pessoa também, né? Pode libertar. Tem uma escritora, uma pessoa que ela já se foi, Madre Teresa de Calcutá. Você já viu? Sim. Eu me inspiro muito nessa mulher, eu acho essa mulher magnífica. E ela dizia o seguinte, que nós somos uma pequena gota neste enorme oceano, mas essa gota, ela faz a diferença. E é exatamente assim que eu me sinto aqui em Parauapebas, uma pequena gota neste enorme oceano que é Parauapebas, e assim, com muito desejo de pegar outras gotinhas por aí, que são os outros escritores, os músicos, um artista como você, e entre outros números, para que a gente fortaleça, para poder fortalecer esse oceano, dentro de um processo mais de ensino e aprendizagem, para que essa massa de manobra, igual você mencionou, não seja tão fácil de lidar, que a gente tenha seus pensamentos críticos, que nós precisamos ter uma Amazônia fortalecida, que nós precisamos ter uma família. A nossa família hoje, infelizmente, olha como é que está indo a situação das famílias hoje. E nós precisamos trabalhar o processo educacional, fortalecer cada um dentro do seu território, dentro dos coletivos, mas cada um trazendo a sua contribuição. E, consequentemente, nós vamos ter uma saúde melhor, pessoas jovens mais interessados a fazer algo diferente, algo melhor, tanto para a família dele, para ele, como para a nossa cidade. Então, eu vejo assim que essas gotinhas precisam se unir mais para fortalecer e desconstruir muitas coisas nesse oceano que precisa dar um novo sentido para que ele possa
seguir seu leito de uma forma mais bonita. Essas gotinhas são as micro-revoluções, né? A gente tem a pretensão de querer mudar o mundo, às vezes, né? E a gente não muda o mundo sozinho, não. A gente pensar assim, atuar de maneira... o que é que eu estou fazendo aqui? O que é que eu consigo fazer, né? Eu, pequeno como eu sou, eu acho que já seria um grande passo para juntar com outra gotinha, como você está mencionando, né? E fazer esse oceano. Mas essa gotinha, ela só se fortalece. Primeiro, a mudança, ela começa com você. Sim, é interno, né? É interno. É eu na minha casa, na minha família, e aí eu vou abrindo espaço. Porque, na realidade, a gente tem 3 mundos para administrar. O mundo eu comigo mesmo, o mundo eu com a minha família, minha casa, e o mundo eu com a minha sociedade. Então eu preciso buscar essa conexão, porque quando eu faço essa conexão e eu tenho um foco, uma determinação, eu vou saber como me comportar diante desse processo de construção de vida. E aí eu consigo impactar mais, eu consigo fazer mais, eu consigo me sentir melhor frente a essa caminhada. Terezinha, você esteve recentemente na Itália, certo? Participando de um evento literário. Conta um pouco para nós do que foi que rolou por lá. Pois é, gente, que coisa bonita. Eu sempre disse, quem planta colhe, né? E aí eu estive no Salão do Livro de Turim, segunda maior feira do livro da Europa, que é a primeira em Frankfurt, na Alemanha, e a segunda em Turim. Gente, magnífico. Eu cheguei lá, fiquei assim, encantada com aquela dimensão. Primeiro que a Itália é linda, né? Primeiro que a Itália é a Itália, né? Estive lá em Milão, estive em Turim e estive em Roma também. E tudo assim, através desse movimento literário. E assim, no Salão do Livros, eu participei de um projeto. Lá na Itália tem uma brasileira que já mora há 30 anos na Itália. E ela tem uma entidade, uma associação lá. E me convidou. Eu conheci ela através de uma rede de escritoras brasileiras que eu participava aqui. E aí ela me convidou para participar desse projeto. Já é a 4ª vez que eu participo desse projeto. E sempre os meus textos, graças a Deus, têm sido selecionados, né? E fizeram parte, todos eles, de uma antologia. Então, só lá na Itália já é a 4ª antologia que eu participo. Existe uma curadoria do evento, aí ele faz uma seleção. Isso, faz uma seleção e você participa. Então, geralmente, os que participam recebem uma premiação. E agora eu recebi essa premiação, agora lá, recebi uma menção honrosa, recebi uma medalha. Foi assim, maravilhoso, uma experiência incrível. E eu ficava assim, vendo assim, a valorização do escritor na Itália. Eu começava a observar várias livrarias sebo, assim, sabe? Por onde você passava, e eu digo, olha só, olha que é um país que lê. Sim. Né? Olha a diferença, como é que são as coisas. E eu fiquei muito feliz com essa premiação. O ano passado eu recebi também uma premiação em Belém, um prêmio em Belém, como escritora de destaque aqui para Parauapebas. E o que isso me diz? Você já recebeu algum prêmio aqui em Parauapebas? Aqui em Parauapebas, eu recebi uma vez um reconhecimento da Secretaria de Educação, um certificado da Secretaria de Educação. Na época, o secretário, acho que era o Raimundo Neto, e Terezinha Guimarães, como cidadã cultura de Parauapebas. E teve um jornal do Boca no Trombono, como era? Eu lembro dele. Do não lembro, Valdesidério. Walter Desidério. Isso, ele também foi premiado no jornal dele e eu fiquei assim, muito feliz. Então, Parauapebas, estamos caminhando. Cara, assim, às vezes... E isso parece até um jargão, né? Que é clichê, na verdade, né? Às vezes o santo de casa não faz milagre, né? Você fala assim, é preciso ter um reconhecimento externo, né? No seu caso internacional, para receber uma valorização. E eu vejo tanta gente nada a ver em Parauapebas recebendo esse reconhecimento, né? Eu acho que não que a gente precise, não que você precise, você já está construindo muito bem isso, trilhando o seu caminho na literatura. Mas às vezes eu sinto falta disso, sabe, de Parauapebas não reconhecer seus mestres, né, seus artistas, né, porque tem N's, né, eu falo sempre do caso do Afonso Camargo, né, da Sandra Santos, Souza Lobo, né, que são pessoas que estão aí, né, na história da cidade e que não há reconhecimento nenhum, saca? E em vida, que eu acho mais importante, né,
Bom, mas é a nossa realidade, a gente tem que pensar para frente, né? Eu acho assim que eu já sou muito agraciada por Deus. Deus me deu uma família, me deu a possibilidade de expressar o meu trabalho e a oportunidade de olhar para essa cidade, Parauapebas. Eu tenho um carinho imenso por essa cidade. Então, assim, cada vez que celebro o aniversário dela, eu faço questão de declamar um poema, mesmo que seja só para eu mesmo escutar. Mas, assim, agradecendo, Senhor, muito obrigada. Então, como você falou, eu gostaria muito que as pessoas reconhecessem os fazedores de cultura, os artistas de Parauapebas, porque essas pessoas, gente, o que é uma cidade de cultura? Olha a beleza, o encanto, traz pessoas para a cidade, sabe? Fortalece a saúde, fortalece a educação, fortalece o turismo, fortalece o todo. Então, o que está faltando, sabe? Eu acho que, infelizmente, a gente não está sabendo ou não estamos sabendo conduzir as questões das políticas públicas. Ninguém tem que estar pedindo favores para ninguém, não. A gente só precisa exercer a nossa cidadania. E eu sinto que as políticas públicas, de fato e de direito, elas não são desenvolvidas como deveria, acolhendo as pessoas dessa forma, sabe? Então, eu acho que ainda precisa mais empenho, eu acho que precisa a gente também cobrar mais sobre isso, sabe? Se posicionar. Se posicionar e assim, então, cidade Parauapebas é algo que eu tenho assim com muito carinho e sinto muita gratidão a Deus por tudo isso. Espero que os nossos governantes olhem para o bem dessa cidade. Porque, por exemplo, quando eu passo ali no hospital, eu passo, Senhor, abençoe, dê muita força, porque eu sei as dificuldades que passam por lá. Eu trabalhei muitos anos na saúde, entendo perfeitamente esse território. E falando de saúde, vem a educação, vem a cultura, vem tudo. Então, se não houver um empenho para fortalecer essas políticas públicas e fazer com que cada pessoa cumpra o seu papel, demora um pouco, né? Terezinha, você foi a primeira mulher presidente da Academia Parauapebense de Letras, não foi isso? Pois é, né? Eu acho que foi, segundo me disseram, que eu fui a primeira a lançar um livro aqui em Parauapebas, também presidi a academia por 2 anos. E assim, quando eu olho para esse universo, eu vejo que tem muitas coisas que a gente pode fazer, Ivan. Sabe, nós como membros da academia, a gente precisa ir mais além. Então, dentro da academia, eu vejo que há a possibilidade de a gente realizar mais saraios literários. Isso também que você fala da questão da premiação, a própria academia pode fortalecer também isso, porque eu acho que a gente não pode esperar para outras pessoas. Nós podemos também fazer isso através da nossa instituição. Ela tem esse papel social e reconhecer esse trabalho, chamar as pessoas. E assim, o período que eu fiquei lá, que eu ainda estou lá, eu continuo ajudando o nosso presidente Rubens, que vem fazendo um trabalho aí com captação de recursos, né, no intuito de acolher outros escritores, eu acho que a gente pode sim ir mais além. O Rubens tem essa ideia também, né? A gente conversa muito sobre isso, né? De que a academia ela dialogue, né? Com a juventude, com a massa, com a periferia, né? Ele está com umas ideias muito boas, acho que tem coisas muito legais vindo por aí, né? Muito. Isso é importante, né? Sim, sim. Tem muitas pessoas que me procuram assim, Terezinha, como que eu faço para lançar livros? Para publicar um livro? A academia pode publicar isso para nós? Eu digo, oh, meu Deus, a academia não tem esse recurso, não. Mas vamos começar a olhar os editais que estão vindo por aí, vamos também... Porque tem esses editais, muitas vezes somos nós que não sabemos elaborar um bom projeto para captar esse recurso, para produzir sua obra. Eu já pedi isso, inclusive, lá para o secretário de Cultura, que disponibilize alguém para estar orientando esses fazedores de cultura, né, esses escritores, porque às vezes você até consegue um apoio, mas a burocracia é tão grande que as pessoas às vezes acabam até desistindo, sabe? Ou porque não sabe a quem recorrer, ou como fazer. Você fazer um projeto para você fazer, sabe? Então, não é qualquer pessoa que sabe. Então, eu acho que seria interessante a gente estar acolhendo esse pessoal, ensinando eles para que eles sigam com suas próprias condições e realizar os seus sonhos, sabe? A gente não pode deixar essa pessoa de fora, tem que acolher. Verdade, né? Parauapebas tem muitos talentos, né? É uma coisa que a gente se repete, né? Toda vez a gente fala muito sobre isso, né? Dos talentos locais, né? E em diversas áreas, né? Na literatura nós temos mulheres escrevendo livros, né? Assim, eu acho interessante, e quando a gente fala de mulher,
eu vejo que a mulher tem um papel muito, muito especial em Paraupebas, né? Assim, quando a gente vê a história do município, ela meio que se mistura um pouco com a história das mulheres daqui, né? Da força que elas têm, né? Isso é legal. É uma característica de Paraupebas que às vezes não é muito evidenciada, né? Por causa da cultura patriarcal. Mas assim, as mulheres têm uma força muito grande aqui em Paraupebas. Isso é muito bonito. Terezinha, para a gente finalizar, bom, como que a literatura te abraça e como você abraça a literatura? Como que você finaliza sua obra? Quando você finaliza sua obra, entrega a sua obra para o público, né? Qual a sensação que você sente, né? Assim, de imaginar assim, enquanto artista, enquanto escritora, né? De estar cumprindo seu papel, que também é um papel social, além de artístico, né? Mas o que isso representa para ti, lá no fundo? Eu acho que há um amor incondicional. Quando você olha, começa a escrever, agora mesmo estou escrevendo esse livro, e eu estou falando de pessoas que amam demais, mulheres que amam demais. Quais as consequências disso na medida que você ultrapassa o limite? Isso com certeza vai trazer uma consequência. Então, quando você olha para o seu trabalho, o livro pronto, é uma sensação muito prazerosa, como que diz, eu consegui. E se eu conseguir, eu digo para os outros, você também consegue, sabe? E então eu vejo hoje a literatura, escrever é uma arte. E quando você exercita essa arte, você coloca bons pensamentos, você não ignora as dificuldades, porque elas estão aí. Você precisa entender o passo a passo e dizer, eu sei que eu sou capaz. Se eu tiver que dormir 2 horas da manhã, eu faço isso. Se não deu para escrever hoje, eu faço amanhã. Mas o importante é você não desistir. E eu gosto muito assim de falar para essas juventudes, quando eu consigo ter esse espaço de diálogo com eles, de dizer que é isso. Porque hoje eu percebo que as pessoas desistem com muitas facilidades, na primeira dificuldade, sabe? E não é por aí. A gente precisa ser insistente, ser perseverante, sabe? Eu acho que nós temos que pegar os limões e fazer uma bela limonada, sabe? E celebrar com muito carinho, com muito amor, porque é muito bacana, sabe? E penso também que nós precisamos dar nossa contribuição para a sociedade. Nós precisamos contribuir para que nós possamos ter um mundo melhor. Por que a Itália consegue ter um país, sabe, tudo organizado, tudo funciona? Pelo menos por onde eu passei, eu vi que as coisas, tudo estava funcionando e, por sinal, muito bem, uma cidade limpa, organizada. Por que aqui não pode ser? Por que a nossa cultura tem que ser sempre vista dessa natureza? Então, se eu continuar achando que está tudo certo, está tudo normal, eu não vou desconstruir nada, eu não vou inventar nada, eu não vou fazer nada, porque está tudo certo. E na minha concepção não está. Se hoje a gente fez isso, amanhã a gente pode fazer muito mais, sabe? Só depende de cada um. Trabalhar esse processo de sensibilização, sensibilizar as pessoas, que nós podemos ter um mundo melhor. Nós precisamos ter pessoas melhores, conduzindo os processos políticos na nossa cidade, ter boas lideranças, ter bons pais de família, mães de família. Essa mulher que você falou. Eu gosto muito de falar sobre o empoderamento feminino, porque essa mulher que tem uma tripla jornada, é mãe, é esposa, trabalha fora, imagine como essa mulher estuda. Então ela precisa, sabe, ser acolhida nesse mercado. Nada justifica uma mulher ainda trabalhar, ter o mesmo cargo, ganhar menos do que o homem, sabe? Essa cultura precisa ser revista, sabe? E não dá mais para ver pessoas assassinando, número de feminicídios aí acontecendo e você ficar sem dizer nada. Então eu vou, sabe, com a minha gotinha, colocando força, entusiasmo, buscando sabedoria cada dia mais que passa em Deus e dizendo, vamos, que é possível e que vai dar certo. E exercer em si o sentimento de gratidão. Eu sou muito grata a Deus por tudo. Então, dá para fazer hoje? Vamos fazer. Mas vamos fazer com elegância. Vamos fazer colocando beleza, amor, porque aí tudo dá certo. Maravilha. Obrigado, Terezinha. Eu que agradeço. Muito obrigada. Pessoal, esse é mais um episódio do Dialética. Se você gostou, curta, comente, compartilhe, divulgue. O Dialética é um projeto independente, produzido pela Casa Lab. A gente quer agradecer nossos colaboradores Hugo Robertson, Ícaro Matos e Mayara Vieira. Até a próxima. Beijo. Boa tarde. Muito obrigada. Valeu.